é verdade que os franceses não tomam banho? Bom, inclusive isso já foi respondido, né? Os franceses, claro, tomam banho. Será que eu tomei hoje mesmo? Estou aqui com uma lista que minha equipe de professores me mandou, inclusive. Bisous, mes professeurs. É uma lista das diferenças culturais entre França e Brasil. Eu olhei bem rapidinho, mas eu vou ler cada uma das afirmações e falar se é verdade e dar minha opinião sobre isso. O namoro, no Brasil, sair junto não é namorar. Isso é uma etapa bem definida na relação. Como é isso na França? Sim, é diferente na França. Essa questão de... Assim, claro que existe o fato de sair com uma pessoa sem namorar, mas assim, a gente não tem pedido em namoro na França. Não tem pedido em namoro. Acredito que em algum momento que a gente tá se vendo muito, tem um momento que a gente meio que conversa. E aí, a gente tá em relacionamento sério? Sim, claro, né? Ou não, aí pega mal. Mas enfim, é outro debate. Mas assim, tá, então agora a gente tá junto. E pronto, é uma coisa, vamos dizer, um pouco mais natural, entre aspas. Não tem essa coisa de, você quer namorar comigo? E aí, às vezes, eu acho um pouco estranho, me desculpem, né? No Brasil, quando as pessoas estão ficando há um ano, mas sob o pretexto que eles não estão namorando oficialmente, o cara ou a mulher, um dos dois, sai com outra pessoa, aí a outra fica chateada e responde, mas não, a gente não está namorando. Gente, um pouco de bom senso, não é? Assoar o nariz. No Brasil, não é bem visto assoar o nariz em público. Na França, isso é normal. Verdade que na França é super normal assoar o nariz. Não é ruim. O que é ruim na França é fazer isso. Assim, desse jeito bem nojento que eu fiz agora. Nossa, isso aí você não pode fazer. E no Brasil é o contrário. Você não pode assoar o nariz, mas você pode fazer isso na frente de... As pessoas, pelo visto, não se incomodam, não sou eu. Eu lembro, nossa, nunca vou esquecer, inclusive já contei isso, acho que numa live. Um dia que eu cheguei no supermercado e na hora de passar meus produtos, a mulher no caixa falou assim, CPF na nota. Eu fiquei assim, horrorizada. A gente não faz isso e a gente sim assoa o nariz. E eu sei que aqui no Brasil vocês acham isso nojento. Outra história, eu lembro um dia, durante uma aula particular com um aluno. Tudo bem que era um aluno que eu conhecia bem, né? Eu fiquei com alergia. Eu passei a aula inteira assoando o nariz. Eu não sabia que aqui no Brasil era ruim. Bem que eu tinha visto uns amigos ir no banheiro para assoar o nariz. Tinha achado esquisito, mas não tinha pensado muito. E aí eu assoei o nariz durante a aula toda. De noite, assoando o nariz, né? Um amigo me falou, Celine, sabe que você não pode fazer isso na frente das pessoas. E aí eu lembrei do meu aluno, né? E desse momento terrível que ele deve ter passado junto comigo durante essa aula. Mas enfim, gente, eu sou francesa, então eu assoo o nariz. Eu não me sinto mal de assoar. É isso que é engraçado, é cultural, né? Porque eu não me sinto mal de assoar o nariz, porque a gente faz isso. Claro que sem exagero, né? Não é tipo sair assoando o nariz no ouvido de todo mundo. Mas a gente, assim, discretamente é assim, assoa o nariz. É normal. Atrasos. Os franceses são pontuais. Eu não sei se os franceses são pontuais, mas os franceses são claramente mais pontuais do que os brasileiros. Não é que os franceses são pontuais, é que os brasileiros não são. E eu já sei que eu vou receber uns comentários porque os brasileiros não gostam. Gente, isso não é uma crítica, não é apenas uma constatação. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sofri demais em relação a isso, já contei. E não é nenhuma questão mais de pontualidade, né? Quando a pessoa te chama para o aniversário às 3 da tarde, que você chega às 5 e que nem ela tá pronta, é que realmente é mais do que pontualidade, né? É uma coisa bem profunda. Os franceses, sim, são pontuais. Na verdade, depende, né? Se for um compromisso com uma pessoa, assim, são super pontuais. Você não vai deixar esperar seu amigo. Se for um jantar e tudo mais, é bom chegar, por exemplo, com 15 minutos de atraso. Isso é uma coisa, inclusive, chegar bem na hora, pode ser até um pouco assim. Enfim, tem esses 15 minutos de conveniência, né? Não sei se pode dizer assim. Aí, quando é uma festa e tudo mais, sim, claro, né? Que pode ter mais atraso, mais 3, 4 horas. Não.
Isso não se faz na França. O tempo passado na mesa, isso é verdade. Os franceses gostam de comer e gostam de comer durante muito tempo. Então, assim, seja um jantar no restaurante, um almoço. Por exemplo, durante a semana, a gente não passa tanto tempo na mesa porque a semana a gente tem muita coisa para fazer. Mas almoço no sábado é bem comum passar um bom tempo na mesa. E se for ainda um almoço de família, é possível passar o dia inteiro na mesa. Já aconteceu, tipo, você chega, aí 11h30 da manhã começa meio que o aperitivo. Santé. Aí você depois vai ter a entrada, aí depois o prato principal, aí depois é o momento do queijo, porque na França o queijo se come entre o prato principal e a sobremesa. Depois vem a sobremesa, já são quase 3 da tarde. Depois da sobremesa é o café, aí toma o café e tudo mais. Aí depois vai ter um momentinho de descanso, mas já 6 da tarde já começa o aperitivo do jantar. Hey, prenez un canard, ça va adoucir. Entendeu? Então, nessa brincadeira, você realmente pode passar muito tempo na mesa. Eu conheço brasileiros, eu não vou dizer os nomes, não, mas que reclamaram disso, falando, nossa, eu não aguento mais ficar sentado nessa mesa. Mas é verdade, isso é verdade. Comer todos os dias a mesma coisa, isso se faz... deixa eu ler a explicação aqui. No Brasil, sair junto... Não. Fui para outro. Perdão, no Brasil a gente come arroz e feijão todos os dias no almoço, como é na França. Realmente, na França a gente come sempre diferente. É até, assim, é considerado ruim comer várias vezes a mesma coisa durante o dia e durante a semana. Então, é o que a gente chama de, assim, equilibrar, né? Tipo, no almoço eu vou comer um peixe com arroz. De noite eu vou comer uma sopa. No dia seguinte eu vou comer carne com legumes. E de noite eu vou comer uma quiche. E aí a gente evita repetir as refeições ao longo da semana e também no dia. E aí muitas vezes tem um dia na semana quando vai acumulando, né, as coisas que sobraram. Tem um dia que a gente come todas as sobras, né? Se chama manger les restes. Então, sei lá, na quinta-feira, muitas vezes a gente mange les restes, a gente come as sobras, o que está sobrando das refeições ao longo da semana. É verdade que na França as pessoas costumam sempre chegar com algo quando vão jantar na casa de alguém. Sim, não é muito legal chegar de mão vazia, né? Arriver les mains vides. Não é uma coisa que se faz muito. Mas assim, também sem exagero, né? Se não tiver nada, aí muitas vezes a gente vai falar, poxa, desculpa, né? Cheguei sem nada. Aí a pessoa vai falar, não tem problema. E depois quando você for embora vai falar, nossa, que mão de vaca, né? Não, tô brincando. Mas de forma geral, sim, a gente vem com flores, não sei, mas com vinho, provavelmente, né? Às vezes pode ser um presentinho, uma lembrancinha. Isso realmente é costume fazer. Escovar os dentes após cada refeição. Isso se faz no Brasil e não se faz na França. Inclusive, eu acredito que realmente seja uma coisa que deveria ser exportada, mandada na França, de limpar o dente sempre após cada refeição. Na França, o costume é escovar o dente na sua casa. Então, escova o dente de manhã, depois do café da manhã, antes de sair, e escova o dente também de noite, né? Depois do jantar e antes de ir dormir. E ao longo do dia, algumas pessoas fazem, mas não é nada comum. Tanto que, na verdade, não é muito comum escovar os dentes na frente de outras pessoas. Tipo, no trabalho, se você escovar o dente e passar seu colega de trabalho, provavelmente ele vai se sentir um pouco constrangido. Mesmo assim, faça. Porque realmente, depois que eu cheguei no Brasil e que eu passei a fazer isso, eu não consigo passar o dia inteiro sem escovar o dente. Eu lembro da última vez que a gente foi para a França, a gente chegou no aeroporto, meu pai veio buscar a gente, né? Eu estava com o João, meu marido, e quando a gente desceu do avião, a primeira coisa que a gente falou foi: a gente precisa escovar o dente. E aí meu pai olhou assim falando: que esquisito, né? Ele achou muito estranho que a primeira coisa que a gente quis fazer chegando na França era escovar o dente. Ou seja, é um hábito, né, que a gente vai tendo e esse é um bom hábito. Então, realmente, infelizmente, na França não se faz tanto. Gente, é isso. Eu falei muito rápido. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu não costumo fazer tanto esse tipo de conteúdo, mas se você tiver gostado, deixe seu like, deixe também seu comentário se você tem outros hábitos que você não sabe se tem na França ou você já sabe que é diferente. Compartilhe aqui comigo nos comentários, que aí depois eu faço
outro vídeo a partir dos comentários de vocês, tá bom? Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. A gente se vê no próximo vídeo ou daqui a pouco também no Insta, já que eu estou sempre presente no Insta, compartilhando conteúdo e muitas coisas, tá? Um beijo e até a próxima!